Então, só deixar registrado aí, né? A tarefa é vocês fazerem na página 81, mas não é... Já está feito, né? O exercício da página 81. Acho que vocês já fizeram no caderno aí junto comigo. Só que a gente fez tentando, né? Chamando x e y de 0, de 1, né? De 2 e fez isso para as duas equações e viu onde que batia, né? Não desenhou as retas, não desenhou o gráfico. Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem agora, né? Na página 81, esse exercício aí do atividades, é vocês fazerem a solução gráfica, que é isso que a gente está fazendo usando o plano cartesiano. Ok? Fazer a solução gráfica. E aí vocês vão dizer, né? Se esse sistema é possível, se esse sistema é impossível, né? Classificar, né, o sistema. Classificar é isso que eu estou fazendo, né? Chamar de possível, impossível, determinado, né? Tá? Então, classificar o sistema e dizer qual que é a solução, né? Qual a solução do sistema? A solução pode ser um ponto só, né? Se ele for possível e determinado. Pode não ter solução se ele for impossível, né? E pode ter infinitas soluções se ele for indeterminado, possível e indeterminado, tá? Ok? Na verdade, como a gente já fez, vocês até já podem saber, né, que tipo de sistema que vai dar e qual solução que vai aparecer, né? Isso vocês já sabem, mas eu quero que vocês façam essa solução gráfica porque eu quero que vocês treinem, tá bom? Tranquilo, então, gente? É isso que eu quero que vocês façam para quarta-feira, né? Eu gostaria de receber mais do que 3 tarefas. Né? Então, Bom dia, sétimo ano. Vamos ligar as câmeras, tudo bem com vocês? Nossa, Gabi, quanto sono. Laís está aí? Professor, a minha internet tá meio ruim, eu não vou conseguir ligar a câmera, senão acho que vai ficar pior. Tudo bem. Conforme nós combinamos, hoje é atividade avaliativa, né? Então eu quero que vocês abram a página 171. Tirando a Laís, todo mundo... página? 171. 171. E aí eu vou pedir para vocês mostrarem para mim o livro. João, começando por você, mostra aí na câmera a página 171 para mim. Certo. Gabi. Thierry. Matheus. Manuela. Pedro. Reinaldo. Ok. Vocês vão fazer os 6 primeiros exercícios, 6 únicos exercícios, não, 6 primeiros, são 6, né? Atividade, está lá, atividades de 1 a 6, e vão virar a página 172 e preencher o organograma, ok? Essa atividade, nós voltaremos no segundo horário, então vocês vão ter até as 9 horas para terminar. A gente volta 9 horas, nós faremos a correção, então vocês não sabem, eu vou chamar um para responder a questão, você não sabe qual que eu vou chamar, então faça todos e faça todas com muito cuidado. Aí eu vou chamar um de vocês para responder uma questão e um aluno para responder o organograma, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso mesmo, hoje está faltando o nosso amigo Lucas. Então é isso daí, vão ser 8 que irão responder. Ok? Então, boa sorte. Valendo. 9 horas a gente
volta para as correções. Ah, se vocês ainda estiverem me ouvindo, tem uma palavra na questão 5, que é indissolúvel. Indissolúvel é aquilo que não dá para separar, que já foi unido, que já foi dissolvido e que misturou. Misturou de uma forma que não dá mais para separar. Indissolúvel é uma palavra que aparece na questão 5. Pode ser que vocês não conhecessem a palavra. Boa sorte. Vamos lá, 7 anos. Vamos fazer a correção da página 171, exercício do 1 ao 6, e depois da página 172. O primeiro exercício vai ficar com o Matheus. Matheus, você é o primeiro, vamos lá. Primeira questão. Diferencie a escravidão praticada na África antes do século XV da escravidão praticada pelos europeus a partir do século XV. Eu coloquei que a escravidão praticada na África antes do século XV era um instrumento estatal. Os escravos tornaram-se propriedade do Estado, sendo que ela era possível através das guerras de dominação entre sociedades e povos africanos. Já a escravidão praticada pelos europeus a partir do século XV era comercial e privada, ou seja, os europeus compravam escravos dos estados africanos com o objetivo de obter lucros com os mesmos na revenda e na produção agrícola. Perfeita a sua resposta. Você não vai apagar nada, tá bom, Matheus? Nada. Quem fez semelhante ao Matheus? Beleza. João tá querendo falar, João? Pode falar. É só uma pergunta que eu acho que é fora da pergunta aqui. Acontecia dos João, primeiro travou e você está desligando o seu áudio. Repete tudo aí. acontecia dos escravos matarem seus donos? Não. Dificilmente isso aconteceria. João travou de novo. Se ele perguntar, a gente volta. Se você escreveu semelhante ao Matheus, ótimo. Deixa assim. Matheus não apaga nada. Para quem não conseguiu fazer essa resposta, vamos lá. A escravidão no continente africano. A escravidão no continente africano, vírgula, antes do século XV, letra X e letra V. A escravidão do continente africano, vírgula, antes do século XV, vírgula. Era doméstica e em pequena escala. A escravidão no continente africano, vírgula, antes do século XV, vírgula, era doméstica e em pequena escala. Ponto. Quem está copiando essa? Gabi, Reinaldo, Thierry, né? Não? Não tá. Gabi tá, Reinaldo tá. Beleza. Com os portugueses, vírgula. Ela se tornou um comércio intercontinental. Fizeram? Pronto? Vamos lá. A 2. Manuela. Essa é sua. 2.
Por que as sociedades africanas não podem ser chamadas de escravocratas? Eu coloquei porque eles eram uma sociedade com escravos, ou seja, o escravo tinha um lugar social definido, ele podia ter várias profissões, entre aspas. Já em uma sociedade escravocrata, eles não tinham um lugar social definido. Ótimo. Você também não vai apagar nada do que você escreveu. Uma sociedade escravocrata é uma eu não estou ditando ainda, tá? Só estou explicando. Uma sociedade escravocrata, atenção para o que eu vou falar, é uma sociedade que usa a escravidão como base econômica. Então, o Brasil e os portugueses que estavam aqui usavam a escravidão como atividade econômica. Então, aqui no Brasil, a escravidão será composta por uma sociedade escravocrata. Na África, ela não era uma questão econômica, era uma questão de luta, de superioridade entre tribos. Então, o que a Manuela falou está correto, só vamos incluir uma frase aí na resposta da Manuela. Por que não, né? Porque ela não pode ser chamada de escravocrata, essa é a pergunta. Por que, a 2, por que, vírgula? Por que, vírgula? Ainda que praticasse a escravidão, por que, vírgula? Ainda que praticasse a escravidão, vírgula. Por que, vírgula? Ainda que praticasse a escravidão, vírgula. Esta não era a base da economia da sociedade. Esta não era a base da economia da sociedade. Então, como é que ficou? Porque, vírgula, ainda que praticasse a escravidão, vírgula, esta não era a base da economia da sociedade. Ok? Todos terminaram essa? Houve dificuldade para responder essa? Alguém sentiu dificuldade para responder essa? Não? Número 3. Essa é da Laís. Laís vai participar só pelo áudio. Por que os portugueses obtinham na África os escravos, os africanos escravizados? Eu coloquei, os portugueses trocavam produtos europeus em troca de escravos negros, principalmente prisioneiros de guerra. Essa prática era chamada de escambo, mas nem sempre o escambo envolvia os seus escravos. Como os portugueses obtinham? Através de escambos. A tua resposta é: tá certo. Eu vou ler essa resposta, mas a resposta da Laís está correta e eu quero que vocês observem se vocês escreveram ao isso, porque como eles obtinham, tá certo que ela falou, através de escambos. Se vocês escreveram isso é o que importa, porque a ideia é que vocês entendam que os portugueses não entravam, não corriam atrás de negros na África ou de africanos, muçulmanos, para escravizá-los. Eles iam até o litoral nas suas feitorias e praticavam o escambo, a troca comercial. Se você escreveu isso na sua resposta, correto. Eu vou ler a resposta indicada e aí vocês façam uma comparação com a resposta que vocês deram. Olha lá. Por meio de contrabandistas africanos. Ora, a África tinha as suas tribos, os líderes que comercializavam com os portugueses eram chamados de contrabandistas. Por meio de contrabandistas africanos ou líderes de reinos interessados em comercializar com os europeus. Esses reinos promoviam guerras, os reinos africanos, promoviam guerra e escravizavam os prisioneiros para vendê-los. Se vocês escreveram como vocês escreveram, não importa, mas se vocês escreveram essa ideia com outras palavras, perfeito. Tudo bem com essa resposta? Beleza. Quarta. A quarta seria do seu Lucas. Como o seu Lucas não está, será do seu Reinaldo.
A 4. A 4 é: os escravizados no Brasil aceitaram passivamente a escravidão? Os escravizados no Brasil aceitaram passivamente a escravidão? Justifique a sua resposta. Vamos lá, Reinaldo. Reinaldo está com um problema com o computador. Agora ele escreveu assim: eu já tentei desinstalar e instalar. Você está vendo pelo quê? Pelo celular ou pelo computador, Reinaldo? Computador? Tá. Eu vou ajudar o Reinaldo nessa, porque ele está com um problema técnico aí. Então vamos lá. Então eu vou dar a resposta. Eles aceitaram dizer que o africano aceita a escravidão passivamente é errado. Porque por mais que nós estudamos que não houve uma reação brusca dos africanos, mas porque eles foram humilhados, e aquele sentimento de humilhação que eu disse nas aulas, tal, mas eles praticavam a resistência religiosa, a resistência cultural. Eles tentavam a todo momento não matar João, o seu senhor, mas eles tentavam fugir das senzalas para formar os quilombos, que eram os lugares de proteção deles. Então, assim, falar que eles aceitaram, tá bom, estamos aqui, que legal, vamos festejar que estamos sendo escravizados. Não, isso nunca. Eles vão resistir através da dança, da comida, da religião, das tentativas de fuga, eles não vão aceitar. Aí, como você escreveu, tudo bem, mas a resposta fica assim: não, eles lutaram contra a escravidão e a violência, a que eram submetidos por meio de fugas, sabotagens e assassinatos. O que é sabotagem? O que é sabotar algo? O que eles faziam? Eles sabotavam a plantação. Eles tinham que colher 100 sacos de algodão. Eles tinham que colher 100 sacos de café por dia. Na hora que eles plantassem uma próxima plantação, a plantação não iria dar esses 100 sacos diários. Eles faziam uma má plantação para ter uma má colheita e assim eles trabalharem menos. Eles quebravam, às vezes, algumas ferramentas de colheita para não ter equipamento, para nem todos terem que fazer esse trabalho de esforço braçal. Então, eles sabotavam a plantação e a colheita, ok? E, em alguns casos, João falou assim, eles matavam os seus senhores. O objetivo deles não era o matar para se livrar, mas o matar para conseguir fugir. Entre o senhor do engenho, entre o senhor da casa grande, entre o branco europeu e o negro, existia uma figura chamada capataz. O capataz era um mulato, a mistura do branco com o negro. Ele não era aceito na senzala por não ser negro, por ser filho de branco. E não era aceito na casa grande por não ser branco, por ser filho de negro. Então ele era um renegado, ele era um meio de campo, ele nem era branco, nem era negro. O que ele fazia? Ele prestava serviço ao senhor da casa, ao senhor do engenho, na perseguição, na captura dos fugidos. Então, o que ele fazia? Ele prendia e capturava os negros para receber dinheiro. Esse era o capataz. Esse capataz é o que vai chicotear, é o que vai penalizar os negros, a mando do senhor da Casa Grande. Ok? Então, essa é a resposta da 4. Vocês tinham que relatar algumas resistências culturais que eles não aceitavam e eles tinham algumas resistências. Religiosa, da fuga, tá bom? Eu coloquei os quilombos. Os quilombos, a formação dos quilombos, isso mesmo. Muito bem. Isso aí. A 5 é da Gabi. Gabi, você vai me dar licença, a classe vai me dar licença um minutinho? Eu me engasguei aqui e eu preciso tomar um gole d'água, rapidão, tá? Só me dá um tempo. Bom, retomando.
A questão 5 é a da Gabi. Por que podemos afirmar que o tráfico negreiro uniu a África e o Brasil de forma indissolúvel? Gabi, aquela hora que eu dei a explicação de indissolúvel, você prestou atenção? Então tá bom, vamos lá. Eu coloquei... Essa eu não sabia a resposta, então eu coloquei que por eles estarem juntos, aconteceu a troca da cultura e troca de informações, mas... Muito bem. Não está errado, não apague a sua resposta também. A união dos povos, a troca de cultura, a troca das raças. Perfeito, perfeito, perfeito. Alguém fez algo diferente? Deu alguma resposta diferente do que a Gabi deu? Eu só coloquei o mesmo que a Gabi colocou mesmo. Legal. Ah, eu vou falar a resposta do livro, mas eu não quero que ninguém anote a resposta indicada pelo livro. Pelo que a Gabi escreveu e o Pedro citou também que fez igual, essa é a ideia. É a troca cultural e da miscigenação, da mistura das raças. Eu vou ler a resposta indicada pelo livro, mas ela só é maior, tem mais palavras, mas o sentido é o mesmo. Quer ver? Pela quantidade de pessoas que foram transportadas à força da África para o Brasil, essas pessoas, dentro do possível, introduziram suas crenças e seu modo de viver nas terras brasileiras, unindo definitivamente a África ao Brasil. A cultura da África ao Brasil. É isso que a Gabi falou. É a troca cultural e a miscigenação. Então, a mistura da questão social e cultural. Muito bem. E a 6, nós vamos para o nosso amigo Thierry. Carruan Thierry. Descreva como acontecia o tráfico negreiro. Essa eu acho que é a resposta mais longa e mais complexa, hein? E por que eu deixei para o Thierry? Porque isso foi o tema da parte do trabalho dele. Né, Thierry? Vamos lá. Os portugueses pegavam os negros, faziam quarentena. Eles eram separados de seu povo, faziam um racionamento de comida. Depois, eram levados até as embarcações, levados até o seu destino. Chegando lá, eles faziam quarentena de novo para ficarem fortes e saudáveis para serem vendidos. Legal. Não apaga nada que você escreveu. Você falou de como eles eram aprisionados, da quarentena, de como eles eram transportados e daqueles que chegavam vivos aqui no Brasil, certo? Ponto. E aí uma nova quarentena, uma alimentação, preparados para serem comercializados e vendidos aqui em terra brasileira. Tudo bem. Só que no vídeo e nos nossos estudos, a gente viu que nem todos chegavam vivos. Então a gente tem que complementar essa resposta, ok? E a complementação vai ficar assim, ó. Só a complementação. A explicação do transporte e das quarentenas vem antes, então vocês vão deixar um espaço para vir para a complementação. Complementação, vamos lá. Deixaram espaço? Vamos falar dos que foram mortos. Parte dos escravizados não aguentava a travessia e morria. Pois parte dos escravos não aguentava a travessia e morria. Ponto. Pois as condições dentro... Vou repetir. Parte dos escravizados não aguentava a travessia e morria. Ponto. Pois as condições dentro dos navios eram péssimas. Pois as condições dentro dos navios eram péssimas.
Essa parte do péssima, ele resume tudo aquilo que nós já conversamos, principalmente nas aulas anteriores, né? Como eles eram acorrentados, como eles eram alimentados, os vídeos que a gente assistiu, era a sobra da alimentação, as necessidades fisiológicas, as doenças. Então, esse péssimas resume em uma palavra todo aquele conceito que a gente viu anteriormente. Muito bem. E aí falta a página 172, o organograma. E adivinha quem vai responder? Quem não foi chamado ainda? Pedrão e João. Beleza? Vamos lá? Eu vou indicando, então, João e Pedro, prestem atenção. Eu vou alternar entre os dois. Eu vou lendo o organograma, a classe vai acompanhando. E quando eu chegar no organograma, eu falo, João, responde. Pedro, responde. Tudo bem? Valeu? Vamos lá. O organograma começa assim, da página 172. Africanos no Brasil. Relacionando conceitos. Africanos no Brasil. É aquele retângulo com a cor mais escura ali, ó. Africanos no Brasil. Foram, primeira setinha. Foram, João. Escravos. Escravizados, quer dizer. Escravizados, isso mesmo. Escravizados. Vamos para a esquerda. Escravizados para cidades. Para setinha lavouras. E lavoura? Lavoura. Então, os africanos foram escravizados para lavouras, para substituir, Pedrão? Mão de obra? Sim, mas quem era a mão de obra antes dos negros? Os indígenas ou nativos. Isso, então nós vamos escrever indígenas. Para substituir indígenas. Então, africanos do Brasil foram escravizados para lavouras, para substituir indígenas. Vamos seguir a setinha. Lavoura de monocultura. Ou monocultura de café, ou monocultura de cana-de-açúcar, ou para exportação. Ok? Vamos lá para o outro lado, partindo da palavra escravizados. Volta lá em escravizados. As setinhas hoje estão gigantes. Escravizados eram prisioneiros de guerras internas vendidos em feitorias no litoral da África. Voltem escravizados. Escravizados vinham de navios negreiros. Eram... João. Pera aí, um pouquinho, cadê? Transportados? Eram tudo... Não, faz sentido. Faz sentido. O livro, ele deixou essa margem de escrever isso, eram transportados. Mas qual era lembra que no último vídeo falava sobre navios de pequeno porte? E tinha um nome, esse navio de pequeno porte? Era tumbeiros. Então nós vamos escrever nesse espaço aí, tumbeiros. Vinham de navios negreiros, e os navios negreiros eram tumbeiros. Marcou, Pedro? Tumbeiros. Aí para baixo de tumbeiros tem sem ventilação, sem alimentação adequada, sem higiene. Ok? Vamos ter que voltar lá para escravizados de novo. Escravizados para, ó, acompanhem lá, lavoura. Achou lavoura? É isso? Por onde está vindo essa seta? Lavoura. Não, ó, a seta não está vindo por lavoura, não. A seta está vindo por escravizados vinham de navios negreiros. Tá vendo? Levados para o Nordeste brasileiro para trabalho desumano. Isso tudo já está preenchido. Leva a resistência com. Agora, esse com, o primeiro com é do Pedro. Com
Professor, essa eu não consegui responder. O João conseguiu? Como que nós acabamos de falar? Tudo bem, não tem problema. Como que nós acabamos de falar na resposta número 5? Quais eram as formas de resistência? Até o João perguntou, eles matavam? Não, a intenção não era matar. Qual era o tipo de resistência? Resistência cultural, religiosa, e uma outra forma de resistência que eles iam para os quilombos, como é que era essa resistência? Era fazer o quê? Alguém? Fugir? Fugir, então é a fuga. Fugir. Eles fugindo das senzalas e indo para os quilombos, era uma forma de resistir àquele momento de escravidão, era a fuga. Então nós vamos ter a resistência com fugas para cidades e para os... Pedro. Quilombos? Quilombos, muito bem. Então eles fugiam para as cidades e para os quilombos. Eram aldeias, os quilombos eram aldeias com cultura africana. Aldeias com casas, fortificações e economia de subsistência. Muito bem, 7º ano. Muito bem. E acabamos a nossa atividade avaliativa. Ok? Já na próxima aula, nós vamos entrar na unidade 5, colonização portuguesa na América. Professor, mas nós já não estamos falando sobre isso, sobre a chegada desses negros, tá? Tudo bem. Agora nós vamos ter nesse processo de colonização na América, nós vamos ter a chegada dos jesuítas, vamos falar bastante sobre eles, e de dois conceitos que aconteceram lá na Europa, chamado reforma religiosa, com Martinho Lutero, e a contra-reforma religiosa, certo? E vamos falar a intenção desses jesuítas em vir para o Brasil e o que nós também já citamos, que é a ação dos piratas e dos corsários. Vamos falar na outra semana sobre ocupação francesa no Brasil. Sim, os franceses também chegaram aqui. Ocupação holandesa. Teve uma região do Brasil que foi ocupada por holandês, no Nordeste, tá bom? Que é a matéria da sexta e da segunda-feira que vem. Ok? Meus amiguinhos, muito bem. Alguma dúvida sobre a atividade? Para falar sobre esse momento da África, nós fizemos um trabalho, onde vocês pesquisaram durante todo o bimestre passado. Nós fizemos aula de revisão, passei 2 vídeos. Nós fizemos a atividade de hoje, conforme estamos corrigindo, eu estou explicando também a atividade. E esse momento da escravidão ainda não se encerra. Nós voltaremos a falar sobre esses negros escravizados, até porque a escravidão no Brasil, ela vem de 1550 a 1850. Foram 300 anos de uma escravidão, de uma atividade econômica exclusiva do Brasil, aí como uma sociedade escravista, como nós falamos na aula de hoje. A partir de 1850, começa um movimento de libertação desses escravos, que é o movimento abolicionista. E uma compra de cartas de alforria, a compra da liberdade desse negro, que é um outro período, que é o período abolicionista de 1850 a 1888, que de fato é a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel. Então, assim, não é porque nós vamos dar uma parada no assunto da escravidão que ela se encerrou ali. Não, não se encerrou. Durante todo o conteúdo que nós falarmos de Brasil, a escravidão ainda vai continuar até as vésperas da nossa proclamação da República de 1889. Ok? Nenhuma pergunta? Nenhuma dúvida? Nada? Então estou liberando vocês da aula de hoje. Vocês estão saindo mais cedo para o intervalo. Bebam água, não se engasgue que nem o professor, se engasga com a própria saliva falando. Vão ao banheiro, tomem seus lanchinhos e bom
resto de aula aí de segunda-feira para vocês. Uma boa semana. Fortinho. Para ficar fortinho. Isso mesmo. E um beijo para vocês. Pra Tchau. mandar foto dos exercícios? Muito bem, Gabi, muito obrigado. É sim, é para tirar foto da página que vocês fizeram e mandar no Class App. É verdade, eu preciso ter essa atividade. Por mais que eu já dei a nota de vocês agora, eu preciso dessa atividade registrada no Class App como um documento, tá bom? Aguardo o envio de vocês. Um beijo, até semana que vem. Prova que a gente fez. Isso mesmo, até sexta-feira. Ok. Então vamos lá, ó. Dando continuidade ao assunto. Acho que hoje nós conseguimos fechar o assunto do capítulo 2. Levando em consideração o que estamos estudando até agora sobre ecologia. Podem pegar a apostila, hoje nós vamos finalizar. E eu vou passar um videozinho e uma atividade para a gente fazer sobre o assunto de hoje, tá? Página... O assunto que fala sobre biomagnificação trófica. Qual a página, professor? Tô vendo aqui, peraí. Duzentos e oitenta e dois. 282. Não é isso? Biomagnificação trófica, 282. Acharam? Esse tema, ele consiste em um dos principais problemas ambientais que nós temos atualmente, tá? Digo atualmente para chamar atenção, porém não é um problema novo, tá? É um dos maiores e piores problemas ambientais que nós temos aí na nossa atualidade, tá? Então, para a gente entender, nós vamos levar em consideração todos os conceitos que vimos até agora sobre ecologia e cadeia alimentar, principalmente cadeia alimentar, tá? Antes de acompanhar o texto, vamos entender aqui. Biomagnificação trófica é o último tópico desse capítulo. De novo, uma pergunta que eu já fiz na outra aula, vou fazer de novo, só para relembrar. Quando eu falo a palavra trófico, está relacionado a... Trófico está relacionado ao quê? Relações tróficas. Está relacionado ao quê?
Vamos lá, pessoal? Começando devagar, hein, a segunda-feira. Trófico significa... Procura no dicionário, procura na internet, procura em qualquer lugar aí. Trófico. Trófico. Autotrófico. O que é autotrófico? Que produz seu próprio alimento? Professor. Ela travou. João navegando pelos mares profundos da net. Era isso que eu queria. Aí. HyperX.
Vamos! Vamos, time! Vamos, time! Ah. E agora, estão me escutando? Sim? Todo mundo escuta? Tá, vamos lá. Página 282. Eu estava lá perguntando o que é trófico, né? Então, quando nós vemos a palavra trófico, está relacionado a alimento, sempre, né? Cadeia trófica, relações tróficas. Então, tudo que tem a palavra trófico está relacionado à alimentação, certo? O que é o fenômeno ou processo de biomagnificação trófica? Que nem eu falei, é um dos principais problemas ambientais que nós temos hoje, né? Não só hoje, mas é um fenômeno que possui um efeito cumulativo nos ecossistemas, tá?
Então, para isso, a gente tem que entender e levar em consideração os conceitos que vimos até agora sobre ecologia e cadeia alimentar, tá? Então, vamos começar aqui, ó. Biomagnificação trófica. O que que fala? Eu vou destacar os pontos principais aí. O primeiro parágrafo diz o seguinte, ó, vamos lá. O equilíbrio do ecossistema depende diretamente do equilíbrio das teias alimentares que ele comporta. Até aí, nenhuma novidade, né? Já falamos várias e várias vezes que o ecossistema, ele está sempre ou tende a estar em equilíbrio, tá? Quando as espécies são expostas a alguma substância tóxica, aí começa, ó. Como agrotóxicos, existe o perigo dos indivíduos serem contaminados e, consequentemente, morrerem. Em algumas situações, essas contaminações podem levar à extinção de espécies, o que causa um grande desequilíbrio nas redes tróficas, que, por sua vez, causa desequilíbrio nos ecossistemas. Então, nós temos aí a principal causa desse fenômeno, substâncias tóxicas e agrotóxicos, tá? Seja elas quais forem. Vamos entender como que isso causa desequilíbrio e contaminação ambiental. No caso da poluição ambiental, os níveis tróficos podem ser afetados de modo diferente. O que que são níveis tróficos? O que que é um nível trófico na cadeia alimentar? O que que são níveis tróficos? Níveis de alimentação. Níveis de alimentação. A posição que um ser vivo ocupa na cadeia alimentar, né? Produtor, consumidor primário, secundário, terciário. Muito bem. Substâncias não biodegradáveis, segundo parágrafo, como DDT, de cloro de fenil, tricloroetano, que é um organoclorado, e os metais pesados permanecem intactas no ambiente por muitos anos. Dessa forma, as substâncias vão sendo acumuladas nos tecidos dos organismos, passando aos níveis tróficos sucessores. O que que ele quis dizer com tudo isso daqui? Aqui ele já resume o que que é a biomagnificação trófica. O que que esse parágrafo quis dizer? O que acontece aqui? O que quis dizer aqui? O que significa isso? Oi, professora. O que está explicando aqui no segundo parágrafo? O que você entendeu? Ó, substâncias não biodegradáveis, segundo parágrafo, como DDT, dá um exemplo, e metais pesados permanecem intactas no ambiente por muitos anos. Dessa forma, as substâncias vão sendo acumuladas nos tecidos dos organismos, passando aos níveis tróficos sucessores. Isso é o efeito de bioacumulação. Quando você tem uma grande poluição ambiental, e essa poluição ambiental causada principalmente por substâncias tóxicas que não se degradam no ambiente,
essas substâncias vão se acumulando ao longo dos organismos de uma cadeia alimentar. E qual é o principal impacto envolvido nisso? Além do impacto ambiental, né? Vamos entender aqui, ó. Por que fala bioacumulação? Porque ele vai se acumulando nos organismos vivos ao longo da cadeia alimentar. Terceiro parágrafo. Se um ambiente aquático for poluído com DDT, por exemplo, as algas, que são as produtoras, que crescerem nele, absorverão pequenas quantidades que se acumulam nos tecidos. E o que vai acontecer, por exemplo, com o animal que vai se alimentar dessa alga? Ele vai morrer? Por que ele vai morrer? O que ele pode morrer? Por causa dessa substância? Por causa dessa substância. Ótimo. Essa quantidade vai passar para um herbívoro, como um molusco, que se alimenta diariamente de algas e ficará acumulada em seus tecidos. Os peixes que consumirem esses moluscos também vão ingerir o DDT e acumulá-los. Por fim, as aves que se alimentarem dos peixes também vão ingeri-los e acumulá-los em seus tecidos. Percebam o efeito desse fenômeno, né? Você tem uma grande contaminação ambiental ali. Tá? Vamos pensar no ambiente aquático, onde esse fenômeno é mais comum. DDT ou metais pesados, tá? Um outro grande exemplo de contaminação é pelo mercúrio, de metal contaminante é o mercúrio, tá? Quando essa substância ela é lançada no meio ambiente, ela se espalha, né? No ambiente marinho, no ambiente de água doce, e aí ela vai se acumulando. Ela primeiro se acumula no primeiro nível da cadeia alimentar, que são os produtores, ou as algas. Tá? Ela vai lá, se acumula e entra nos tecidos das algas. O animal que se alimentar dessa alga, vai acontecer o que com ele? Consequentemente, vai ingerir a alga junto com a substância tóxica que se acumulou ali. O consumidor secundário que se alimenta deste animal herbívoro, o que acontece com ele? O que vai acontecer com este animal? Ele pode ficar doente. Ele pode ficar doente, mas ele vai ingerir o quê? Além do animal, também a substância tóxica que está ali. Consumidor terciário. Tá dando para entender? Consequentemente, ingere quantidades cada vez maiores daquela substância. Nós também certo? podemos comer, não é? O humano. O Não homem entendi. pode. Não entendi. Fala de novo. O homem pode comer sem peixe. Exatamente, com certeza, né? Vamos ver o joguinho que eu vou passar aqui, ó. Vejam na figura. Olha só. Os organismos que estão no topo das cadeias alimentares vão apresentar pouco ou muito DDT? Qual a resposta dessa pergunta? Muito. Muito. Observe a concentração de DDT no organismo ao longo da cadeia alimentar. Então, aqui você consegue perceber como que esse efeito vai acontecendo. Você tem a alga, esse número embaixo seria a concentração, tá? 0,04 ppm, 0,04 partes por milhão. É uma unidade de medida que mede a concentração de substâncias. Mas vamos prestar atenção só no número, tá? Olha só, 0,04 ppm, um número X lá. E aí você tem um molusco que se alimenta dessa alga. Quando esse molusco se alimentar dessa alga, o que vai acontecer com ele? O número aumenta 0,20
ou 0,2 ppm. Quando o peixe carnívoro ou consumidor secundário se alimentar desse molusco, o que acontece com esse peixe? O que acontece do molusco para o peixe? A concentração aumenta ou diminui? Aumenta. E aí vem a garça, que parece uma garcinha, né? E se alimenta desse peixe. O que acontece com a concentração? Aumenta. Esse é o fenômeno da bioacumulação, biomagnificação. Vamos entender, tem uma diferença aí, tá? Bioacumulação e biomagnificação. Então, esse é o efeito de acumulação de substâncias ao longo de uma cadeia alimentar, tá? Thierry, lê esses 2 parágrafos aqui, por favor. A acumulação de metais pesados, de DDT, e de outras substâncias poluentes nos tecidos do corpo dos organismos é um fenômeno conhecido como bioacumulação. Esse fenômeno pode ocorrer de modo direto quando a substância é absorvida no próprio ambiente, solo, água. Ou o modo indireto, quando as substâncias são assimiladas a partir do alimento com a acumulação nos tecidos. O exemplo citado em que há acúmulo do poluente de nível trófico para outro ao longo da cadeia ou teia alimentar é chamado de biomagnificação trófica. Dessa forma, percebemos que os predadores de tipo das cadeias alimentares têm maiores concentrações dessas substâncias em seu corpo do que as suas presas. Então, ó, a diferença é o seguinte: bioacumulação é o fato ou fenômeno onde acontece a acumulação da substância tóxica nos tecidos, tá? Acumulou ali, nos tecidos do animal que está na cadeia alimentar, certo? A biomagnificação é quando acontece a transferência dessa substância ao longo da cadeia alimentar, tá? Então, quando você olha a figura aqui, você consegue perceber que acontece a transferência da substância e o aumento da concentração ao longo da cadeia, certo? Você olhando essa cadeia aqui, a garça ocupa que nível trófico? Que posição que ela ocupa aqui na cadeia alimentar? O setor Setor terciário. Consumidor terciário. Então, eu posso dizer que no consumidor terciário a concentração é maior do que no consumidor primário, certo? Posso dizer isso? A concentração do quê que eu estou falando aqui? Do DDT, da substância tóxica, certo? Você tem outros exemplos de substâncias tóxicas. Estamos falando de um, que é o mais comum, mais estudado, né? Tá? Então, você tem aqui, ó, no quadradinho cinza aí, explicando a diferença entre os dois. Bioacumulação é o acúmulo das substâncias no organismo do animal ou do ser vivo. A biomagnificação é a transferência, tá? É o acúmulo e o aumento progressivo da concentração de um nível trófico para o outro, ao longo de uma cadeia alimentar. Tudo bem? Certo? A animação, ela aparece, mostra todo o processo que a gente está vendo e tem umas perguntas, tá? Quando as perguntas aparecerem, vocês vão responder. Quem que souber responder ou quiser responder, levanta a mão, que aí eu falo para abrir o microfone, no caso, tá? Para não ficar muita bagunça. As perguntas, elas são sobre o assunto que a gente acabou de ver
e sobre uns conceitos de cadeia alimentar que nós já vimos, tá? Presta atenção aqui. Como não dá para parar o vídeo, a animaçãozinha, eu vou deixar rodar, e aí quando aparecer a pergunta, quem souber responder, quem quiser responder, se manifeste, por favor, tá? Vamos lá, ó. Vamos lá, ó. Presta atenção, hein? Leiam com atenção as perguntas que vão aparecer aqui. Leiam com atenção. E levanta a mão quem souber responder. E aí? Pode falar, Gabi? Pode falar.
B. Letra B. Letra B. Vamos ver o que fala na letra B? Ó. Peraí. A questão fala do uso de agrotóxicos, né? Alguém mais quer dar alguma opinião? Vamos ver se é a B. Ótimo, muito bem. Além da diminuição de algumas espécies, os agrotóxicos não utilizados corretamente poluem solos, rios e lençóis freáticos, sendo muito prejudiciais à saúde de vários animais, inclusive do ser humano. Muito bem. Próximo, vamos lá. Olha lá. Contaminante indo para o rio, né? Sendo levado, espalhado. Fácil essa, hein? Qual é a resposta? Quem arrisca? Doutora? Produtora. A alga representada na animação é um ser vivo, dentro de uma cadeia alimentar considerado produtora. Tá travando aí para vocês também? As algas, assim como as plantas e outros seres vivos fotossintetizantes, são os produtores em uma cadeia trófica. Nenhuma novidade, né? Próxima. Quem arrisca? Qual processo está sendo representado pelas bolinhas verdes? Fala, Thierry. Quer falar? Não estou te ouvindo. Bioacumulação? Bioacumulação. O processo é representado pelas bolinhas verdes, então ele está se acumulando no tecido, né? Olha lá, vamos ver.
fenômeno que pode ocorrer de modo direto quando a substância é absorvida no próprio ambiente, como aconteceu com as algas, ou de modo indireto quando as substâncias são assimiladas a partir do alimento com a acumulação de tecido, como ocorreu nos peixes. Tá? Próximo. E aí? Ah, Thierry, não escutei. Consumidor secundário? Matheus falou. Thierry, qual é a sua resposta? Eu não sei se é aqui ou se é isso, que você liga o microfone, mas eu não escuto. Mas tudo bem, Eu vamos também lá. não tô escutando ele. Então. Alga, peixe pequeno e peixe grande. O peixe representado na animação, dentro da cadeia alimentar apresentada, é esse peixe aqui. O grande é um consumidor secundário. O peixe de animação se alimenta de um herbívoro ou do consumidor primário, sendo considerado um consumidor secundário. Ótimo. Para finalizar, o processo apresentado na animação é conhecido por biomagnificação trófica, sendo que é caracterizado por vamos lá, leiam com atenção e respondam qual é a alternativa correta. E aí? E aí? Tem um palpite?
atenção? Ou não? Letra. Ferri. Letra. O que diz a letra D, João? Fala o que diz a letra D. Oi? Conforme estamos citando. Não, leia a alternativa D. Por apresentar como progressivo de poluentes de nível trófico Travou bastante aqui. Mas no caso, nós temos a alternativa D. Muito bem. Tá? Ó. A D diz o seguinte: por apresentar acúmulo progressivo de poluentes de um nível trófico ao outro. Assim, os predadores que forem do topo de cadeia, como a família apresentada na animação, terão maior concentração de poluentes acumulados das presas, que é a biomagnificação trófica, que acabamos de falar, tá? Certo? Então, ó, deu para entender? Deu para compreender o tamanho da magnitude, ou melhor, a magnitude desse fenômeno e as principais consequências, né? Deu para compreender isso? Certo? Então, a gente tem esse processo como uma das principais causas de problemas ambientais, tá? Alguma questão, alguma dúvida, um apontamento, alguma pergunta? Podemos responder a questão 6 e 7, página 286, tá? 6 e 7 da página 286.
Qual a página, professora? 286. A página dos exercícios que nós já fizemos, né? Ficou faltando os... Não fizemos os 6 e o 7. Então, podem responder agora. Conseguiram responder? Conseguiu, Thierry? As duas? Tá. Não sei se tá certo. Tá, não, vamos lá, vamos corrigir. Vamos lá, gente. Tô esperando. Manuela, Reinaldo e Laís. Seis, a poluição ambiental traz sérios problemas aos seres vivos, principalmente quando se trata de agrotóxicos e metais pesados. A respeito disso, faço o que se pede a seguir. Escreva o que acontece com as espécies que se alimentam em ambientes poluídos com agrotóxicos e metais pesados. O que acontece? A espécie pode entrar em extinção? Tá, tudo bem. Isso é uma consequência extrema. Mas o que acontece, primeiramente, com a espécie que vai se alimentar daquele... Esses poluentes vão acumular no organismo dela, que pode até matar a espécie. Isso. Né? A espécie que vai se alimentar daquele agrotóxico vai, primeiramente, aquela espécie vai ingerir e, consequentemente, vai se acumular nos tecidos, né? Ou se acumular no organismo do animal que está ingerindo. Então, como alguém não respondeu isso na letra A? Alguém colocou uma resposta diferente? Né? Então, o que a gente vai colocar? Que as espécies ingerem esses elementos e, consequentemente, os mesmos se acumulam em seus tecidos. Tá? Professora, eu coloquei essas espécies tendem a morrer por intoxicação e os que sobrevivem sofrem mutações ou outros tipos de doença. Pode deixar assim? Pode, também. Isso são consequências. As espécies, elas se intoxicam, muito bem, sofrem intoxicação e podem sofrer mutações. Isso também é uma consequência. Muito bem. A questão da extinção que o Thierry falou, ela já é uma consequência extrema, né? Ela pode entrar em extinção por causa disso? Sim, claro. As espécies, elas, consequentemente, elas podem morrer. E aí, serem levadas à extinção. Isso é óbvio, tá? Mas muito bem. Acumulação dos agrotóxicos nos tecidos, intoxicação e morte. Tá? Resumindo. Letra B, qual é o nome do fenômeno citado? Bioacumulação? Bioacumulação. Tá? Na letra B fica bioacumulação porque ele está falando do acúmulo no organismo.
tá? A biomagnificação é o que a gente vai responder no 7. Explique o fenômeno da biomagnificação trófica. O que seria isso? Eu coloquei que se um ambiente aquático for poluído com DDT, por exemplo, as algas que cresceram nele absorverão pequenas quantidades que se acumulam no tecido. Essa quantidade vai passar para um herbívoro, como um molusco que se alimenta diariamente de algas e ficará acumulada em seus tecidos. Os peixes que consumirem esses moluscos também vão ingerir e acumulá-los. Por fim, as aves que se alimentarem dos peixes também vão ingeri-los e acumulá-los em seus tecidos. Resumindo, é quando ocorre o acúmulo ao longo dos níveis tróficos, tá? Tá certo, muito bem. Mas o fenômeno da biomagnificação é quando ocorre a transferência ou o acúmulo de um nível trófico para o outro, tá? Isso que é importante diferenciar. Então, é quando acontece o acúmulo ao longo da cadeia alimentar. Certo? Alguém colocou alguma coisa diferente disso? Você tem que citar que faz referência à cadeia alimentar, ok? Ou aos níveis tróficos da cadeia. Que acúmulo progressivo de poluentes de um nível trófico a outro. Isso, acúmulo progressivo também tá ok. Tá? Acúmulo progressivo de um nível trófico para o outro. Certo? Deu para entender essa diferença? Tá? Coloca aí a data de hoje nesses 2 exercícios e aí a gente finaliza o assunto. Depois a gente vai fazer o outro, que é o esquema aí do fluxograma, mas vamos deixar para a próxima aula, tá? Questões ou dúvidas em relação a isso? Aqui a gente finaliza o capítulo 2, tá? Algum comentário? Não? Tudo certo? Então tá. Pessoal, estão liberados até quarta-feira.